Tá. Nós vamos passar para a palavra. Antes do Hilton ministrar, eu quero só fazer uma breve recapitulação com vocês do que foram esses dias, né, de alinhamento. Que nós estamos aqui, hoje é o último dia e nós viemos numa série de palavras. O Wilton tem pregado toda quinta e domingo. E esse alinhamento tem sido, assim, palavras para nos alertar. Palavras para abrir os nossos olhos em um caminho de fidelidade. A fidelidade existe um caminho. E essas 4 semanas, o Wilton vem ministrando, vem falando sobre esse caminho. E eu vou, antes de passar para ele, hoje a última palavra, eu quero recapitular alguns trechos aqui das palavras que ele ministrou. A primeira palavra foi concordando com Deus. Lembrando que essas palavras elas não estão abertas no YouTube, mas caso você queira alguma dessas palavras, você pode falar comigo que eu vou dar o acesso para você. E na primeira semana falamos sobre concordando com Deus e um texto de Amós que diz: andarão 2 juntos se não tiverem acordo? Então, ele falou sobre nós concordarmos com Deus, com a palavra de Deus, concordarmos com o que Deus deseja, como nós andemos, concordar em dizer que somos o que Deus diz que nós somos, né? Nós devemos também concordar que temos o que Deus diz que nós temos. Nós devemos fazer como Enoque, né? Andar com Deus, concordar com Deus. É uma capacidade da gente declarar as coisas de Deus na nossa vida. Então, essa foi a palavra da primeira semana de alinhamento. Que nós, como igreja, precisamos andar alinhados com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos andar alinhados com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Na segunda semana, foi a carta escrita. Quantos aqui lembram da carta escrita? Nós somos uma carta. E tem uma frase que diz assim: em cada 100 homens, 1 lerá a Bíblia, e os outros 99 lerão cristão. Essa é a frase de Moody. Então, nós, Igreja Cristã do Amor, nós somos uma carta escrita. Nós, só a Igreja Cristã do Amor, não, todo cristão é uma carta escrita. Paulo fala assim, que a vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler, simplesmente olhando para vocês. Essa tradução aqui é na Bíblia a Mensagem. Fala assim: o próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Esta carta não é escrita em pedras, mas é entalhada em vidas humanas, e nós a publicamos. Isso está em 2 Coríntios, essa versão é da Mensagem. Mas aqui fala, nós somos uma carta escrita e lida por todos. Não escrita por mãos humanas, mas escrita pelo próprio Deus. Então, o que as pessoas estão lendo ao nosso respeito aí fora? Qual é a Bíblia que as pessoas estão lendo quando elas olham para você e leem a sua vida? Será que as pessoas estão lendo fé, motivação, amor, fidelidade? Será que as pessoas estão vendo murmuração, contenda, discórdia? Então, nós somos uma carta, amém? Semana passada foi o sim, sim e não, não. Que o nosso não
seja convicto, amém? E o seu sim seja forte. Mateus Henry diz: aqueles que ensinam por meio da doutrina precisam ensinar por intermédio de suas vidas. Senão, eles derrubarão com uma mão o que construíram com a outra. Então, queridos, nós precisamos. Esse caminho da fidelidade requer de nós, como cristãos, que a nossa vida seja de sim, sim, não, não. Que você seja convicto nos seus sims. E que você seja certeiro também em dizer não. Não para o pecado. Não para aquilo que te afasta de Deus. Não para aquilo que te traz angústia, tristeza. Mas que você possa dizer sim ao Senhor todos os dias. Amém? Confiança. Confiança. Que a sua vida seja uma vida de confiança ao Senhor e às pessoas. E, para terminar, uma frase, uma coisa aqui que o Wilton botou em destaque, que eu quero também falar sobre o sim, sim, não, não, que é: antes de haver uma grande comissão, houve um grande mandamento, que envolve amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a alma, mente e forças. O amor real a Deus produzirá em nós obediência a Ele. Amém, queridos? Então, recapitulando aqui o nosso alinhamento, nós passamos por todas essas palavras e hoje a nossa última palavra do alinhamento. Aí ele vai ministrar ainda, mas eu vou colocar aqui, já deixar aberto para ele. Mas o título da palavra de hoje é: temperado ou envenenado? O que nós queremos ser? Temperados ou envenenados? Que Deus nos abençoe, amém? Feche seus olhos, levante suas mãos, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do nosso pastor. Nesses dias de ensinamento, Pai, como temos aprendido do Senhor através da vida dele, que nessa noite, Pai, também possamos aprender, ó Pai, e não somente ouvir, mas praticar aquilo que nós temos ouvido nesses dias, porque certamente nos conduzirá ao caminho da fidelidade ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é poderoso. Amém, queridos? Bem-vindos todos, amém? Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Assim como muitos estão aqui, eu vim direto do trabalho para cá, encontrei com o André aqui, né? Mas estou feliz da vida de estar aqui, queridos. Como o André falou, temperados ou envenenado. Vamos ler alguns versículos? Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Fala sobre amargura. Amém? Vamos lá aqui. Nisto conhecerão... Aí. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura. Novamente. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O veneno, ele contamina. Aqui, se você for ver, é uma comparação de algo que pode contaminar alguém. Se tem algo que Deus nos alerta acerca, desde quando o povo saiu do Egito, se depararam com águas amargas lá, e Deus deu uma direção para Moisés e transformou aquelas águas amargas em doce, né? Lá em Marcos capítulo 16, é algo literal ali. Mas também eu creio que tem a ver com a nossa alma também. Assim, aquele que beber algum veneno, né? Alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Como se Deus tivesse dado um antídoto para todo o veneno. Paulo, quando teve o naufrágio lá, literalmente ele foi picado por uma serpente. Se cumpriu esse versículo ali na vida do apóstolo Paulo. E ali ele não morreu, porque era aquela tribo sabia que aquela picada com aquele veneno lá não duraria 2 horas.
E Paulo continuou lá conversando, e ele falou assim: esse aí é filho dos deuses. E com aquela mesma mão que ele foi picado, o apóstolo Paulo usou aquela mesma mão para orar para o filho do chefe da tribo lá, e ele foi curado ali. E é como se Deus tivesse dado um antídoto ali, uma cura, um livramento. E aqui, esse texto aqui de Hebreus, fala acerca de um envenenamento na alma. Raiz de amargura, algo vem no interior do homem, na mente, na alma, no emocional. E isso Deus quer te dar um antídoto, para que você seja liberto disso, seja curado disso. Para que você não beba desse veneno, que pode machucar você, que pode contaminar tanto a tua vida, como de quem está do seu lado. Porque quando tem uma amargura, um veneno, esse veneno da alma, muitas vezes não contamina não apenas a nossa alma, mas pode também contaminar aquelas pessoas que convivem conosco. E que Deus nos livre disso. O que Deus tem para nós é o antídoto, é a temperança, o equilíbrio. Deus tem isso para nós. Um antídoto para te tornar equilibrado, uma pessoa moderada, equilibrada. Um espírito de moderação, de equilíbrio. É o que Deus, se você buscar isso, queridos, você vai encontrar um espírito de moderação, de equilíbrio. Olha só lá em Timóteo, vamos ler aqui esse texto. É 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 7. Deus não tem nos dado uma raiz de amargura. E são venenos que de alguma forma você permitiu que invadisse o seu interior, perturbasse você e muitas vezes te afastasse da graça de Deus. Mas Deus, ele não tem nos dado isso. O que ele tem nos dado? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Fala comigo, moderação. Isso é um antídoto que Deus tem para nós, te livrar, te libertar da raiz de amargura, queridos. Olha lá em Colossenses 4:6. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada. Fala comigo, temperada. Fala, temperada. Com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Isso é um espírito de moderação, querido. Até a sua palavra você consegue se conter, uma palavra equilibrada, não uma palavra fruto de amargura, fruto de envenenamento da alma, que pode contaminar a sua vida, contaminar a vida das pessoas que estão ao seu redor, como Hebreus fala. Mas não, que Deus te dê espírito de moderação, para que a sua palavra seja temperada, querido. Assim, equilibrada, pensada. Imagina, sua palavra seja algo para edificar as pessoas, não para prejudicar as pessoas. Não a palavra, como o diabo é o pai dos extremos, às vezes no nervosismo, na ira, você fala o que você não deve, você acha porque você está amargurado. Não, encontra o equilíbrio, encontra a moderação. Peça para Deus guardar você, queridos. Peça para Deus te orientar, peça que a graça de Deus te fortalecer. Se você não está suportando, vai para o monte, passa uma noite orando, ore em línguas mais. Passa uma tarde orando em língua. Eu não consigo, ore 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Não sei orar em língua. Ore mesmo racionalmente, com a sua mente, né? Verbaliza, tira um tempo com Deus. Tira um tempo que você fala assim: meu Deus, eu preciso encontrar esse equilíbrio na minha vida. Eu preciso encontrar essa moderação, porque eu preciso falar algo temperado. Imagina uma comida sem sal, queridos. Assim, insossa, vamos dizer. Pode ser nem muito sal, mas temperada. Não tem nada melhor do que uma comida com bom tempero. Uma comida, imagina uma comida ou salgada demais, ou menos ou mais de alguma coisa, é intragável. Agora, quando você não tem um tempero perfeito, equilibrado, você, nossa, eu quero comer mais. Eu quero mais, senão está muito bom essa comida. Se você vai num restaurante assim, que a comida é equilibrada, tem bom tempero, você volta naquele restaurante. Assim, eu quero voltar aqui de novo. Até de repente seja algo mais caro assim, mas eu quero, pelo menos uma vez por mês, eu quero vir aqui, porque que comida boa, que bom tempero, como está equilibrada. Então, a Bíblia fala assim, que ele usou esse exemplo, falou assim tem que ser nossas palavras.
E eu digo mais, assim tem que ser a nossa conduta. Porque as pessoas vão ler o que nós somos. Lembra da carta escrita? Então a tua vida tem que ser temperada. E a vida sendo temperada, as suas palavras também serão. Lembra que eu falei assim, como que eu vou tratar as pessoas para falar corretamente se o coração está amargurado? E como que eu vou falar para a pessoa mudar o coração se você não consegue mudar o coração? Mas se você consegue mudar a sua forma de pensar, Deus muda o seu coração. Então peça a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho acordado esses dias e falo assim, Jesus, me ajuda a liderar a igreja. Eu peço socorro, Senhor. Me dê sabedoria, me dê graça. Fala comigo, Espírito Santo, eu peço tua ajuda. Eu tenho clamado, Senhor, sabe para quê, querido? Para dar os passos equilibrados. Não com medo do que as pessoas vão pensar, porque isso é uma forma de uma liderança desequilibrada. As pessoas ficam, às vezes eu vou conversar com os irmãos, e as pessoas querem conversar comigo, às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu não vou sair da igreja não, tá? Mas quem disse que eu estou preocupado com isso, queridos? Às vezes as pessoas falam assim, eu fui na igreja fulano de tal, mas não vou sair da igreja não. Eu falei, querido, minha última preocupação é essa. Aqui está no alinhamento, eu falo para você. A Igreja Cristã do Amor, as portas da frente estão abertas e as portas do fundo também estão abertas. Ah, pastor, então você não está preocupado as pessoas saírem da igreja? Querido, está aberta a porta. A questão é quem está aqui, eu quero ensinar o quê? Aliança, comprometimento, fidelidade, firmeza de caráter, firmeza de fé, de palavra. Eu quero trabalhar com quem Deus está aqui, quem entende sobre aliança. Se eu quero fazer uma aliança com você, eu tenho uma aliança com a igreja. Então vamos trabalhar comprometimento. Quando eu trabalho comprometimento, não é que eu estou trabalhando estratégia para o povo não sair, não. Porque se eu ficar preocupado com estratégia para o povo sair, eu não vou ter a liberdade de falar uma palavra dura quando eu tenho que falar. Uma palavra equilibrada quando eu tiver que falar. Porque começou nos Estados Unidos, falou assim, você tem que ter estratégia para fechar a porta do fundo. Então isso você não pode falar, senão o irmão vai ficar magoado e vai sair da igreja. Você não pode pregar isso no púlpito, porque vai escandalizar e o povo vai sair na igreja. Fecha a porta do fundo. Aí fica a igreja cheia de pessoas vazias. E eu não quero isso, queridos. Nós temos que caminhar em equilíbrio, em honestidade, em transparência, em amor. Nós não podemos negociar a palavra de Deus, a fé, o que a Bíblia diz sobre caráter. Fala assim, eu quero perder alguém. Não, queridos, mas às vezes os irmãos falam assim, eu estou indo aqui para outra igreja. Eu, glória a Deus, não que eu estou menosprezando a sua vida. Eu, glória a Deus. Eu lamentaria se você saísse e fosse para o mundo. Aí eu choraria. Tem muitos pastores que choram porque o irmão sai e vai para outra igreja. Meu Deus, eu perdi, eu lamento. Aí amaldiçoa o irmão. Você não vai prestar na vida, nada vai dar certo em você porque o irmão foi para outra igreja. Não vai dar certo, você vai ser amaldiçoado lá. As coisas não vão vingar para você porque você saiu. Pelo amor de Deus, que Deus abençoe a sua vida, querido. Eu lamentaria se a pessoa fosse para o mundo, desistisse da fé, do evangelho, da palavra. Aí eu falaria, eu ia chorar por você, ia chorar pela sua vida. Então, dito isso, queridos, a gente não se preocupe com isso. Mas uma vez estando aqui conosco, Deus colocando você neste lugar, eu vou trabalhar o caráter de você, nosso caráter, porque eu estou incluído nisso. Eu vou trabalhar a aliança, o comprometimento seu, para que a gente possa avançar de uma forma poderosa, possamos avançar mais, amém, queridos? Porque o que Deus tem para nós é algo grandioso, algo maravilhoso, e Deus está levantando um exército aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém? Então sim, temperado e envenenado, carregar um rancor é como ser picado até a morte por uma só abelha, uma frase de William Walton. Carregar um rancor é como ser picado até a morte. Imagina, quem já foi picado por uma abelha lá, você ser picado ali vai doendo até você morrer, queridos, uma só abelha. Isso é uma vida rancorosa que Deus está falando ali em Hebreus. Ela contamina, ela destrói, ela te afasta da graça de Deus, queridos. Então sim, viva livre da ofensa. Viva livre da ofensa. Deixe que os desafios de um relacionamento dentro da igreja possam torná-lo melhor, não mais amargo. Então, queridos, que o desafio que você tem de pertencer a uma igreja
que você vai encontrar pessoas que são chatas, não chatas, exigentes ou não, que peca e não. É um desafio você congregar, queridos. Você ter um relacionamento de uma igreja. É um desafio para todos nós. Muitos só optam tá desengrejado. Mas essas pessoas não chegam a maturidade, não chegam à maturidade espiritual da fé. Não chegam. Fora do corpo de Cristo, não chegam a uma estatura de um varão perfeito. É impossível. Tem pessoas que optam a ter uma vida rasa durante a vida toda, porque não querem encarar o desafio de congregar, de ter relacionamento dentro da igreja. Agora, esse desafio, cuide para que você não possa se tornar mais amargo. Mas sim, a frase é, mas sim é melhor. Cuide disso, para que esses relacionamentos se tornem melhor, não mais amargo. Esse é um desafio que você precisa cuidar no seu coração. Mas não tem como você abrir mão de congregar, de um relacionamento, para chegar a uma estatura de um varão perfeito. Quem está entendendo? Está comigo aqui, queridos? Vocês estão entendendo? É um desafio. Tem pessoas que não querem isso, mas nunca chegam à maturidade, conforme Efésios fala lá, né? De edificação. Então, vocês... vamos pular aqui, queridos. Então você precisa se proteger do envenenamento, amém? Em nome de Jesus. Existem algumas lições, princípios, que podemos extrair, né? Da nossa própria vida, da história bíblica. O apóstolo Paulo, ele poderia ser um cara muito amargurado, assim, reclamão. O cara sofreu naufrágio, foi perseguido, foi esbofeteado, né? Quando tudo estava bem para ele, o navio afunda, ele tem que ir a nado lá para uma ilha. Chega lá na ilha, ele é picado por uma serpente. Então ele falou assim, meu Deus, tinha tudo para murmurar e reclamar, mas pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele teve uma vida de gratidão, amém, queridos? Então eu creio que a forma como damos a resposta a Deus irá determinar se acabaremos temperados ou envenenados. Porque todos nós passamos dificuldades, todos nós tivemos muita experiência em nossas vidas que poderiam deixar uma pessoa amargurada. Qualquer um aqui teve decepções, né? Temos ainda desilusões, muitas vezes um sonho que você ainda não conquistou, uma promessa retardada que está demorando na sua vida. Isso, para muitas pessoas, às vezes uma criação, né, na sua infância, né, um problema com o pai ou com a mãe, ou de relacionamento dentro de casa, dentro de igreja. Isso pode contribuir para você ser uma pessoa envenenada pela raiz de amargura. Mas você precisa dar uma resposta. A forma que você vai responder às dificuldades é que vai determinar, querido, se você vai acabar sendo uma pessoa temperada ou uma pessoa envenenada. Uma pessoa envenenada é um perigo, queridos. Mas que você seja uma pessoa temperada. Amém? É como eu disse, o apóstolo Paulo, ele poderia ser uma pessoa amargurada, porque imagina só, ele era fiel a Deus, e assim foi transportado para Roma como prisioneiro. Ele suportou a horrível e extensa tempestade no mar, que resultou em um naufrágio, e teve de nadar para garantir sua sobrevivência. Estava frio, chovendo, quando ele foi recolher gravetos para a fogueira, então uma serpente o mordeu. Então esse não era um bom mês, né, para dar uma boa notícia no ministério de Paulo. Mas Paulo, ele usou a mão dele, que ele foi picado, como eu falei aqui no início, para curar o filho do chefe da tribo. Amém? Essa história está lá em Atos 28, de 1 a 9. Paulo era verdadeiramente temperado pela graça, não envenenado pelas diversidades. Ele soube dar a resposta certa diante das dificuldades. E ele soube entender a graça de Deus sobre a vida dele. Ele pôde entender o cuidado de Deus, embora as circunstâncias fossem adversas. Paulo, ele soube confiar em Deus, ele olhou para o Senhor, ele olhou para Deus, ele não ficou muitas vezes paralisado pelo momento difícil,
Tem pessoas, às vezes, é um momento, é uma tempestade, parece que tudo acaba na vida da pessoa. Calma, calma, Deus está conosco, Deus está com você, Deus está com a nossa igreja, Deus está com esse ministério, Deus tem algo lindo para nós, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, sim, o que pode te envenenar, queridos? O que pode nos envenenar? Quais os cuidados que nós temos que ter em nossas vidas, que pode gerar realmente amargura na nossa alma? Primeiro, traição, queridos. Alguém que você confiou e pensou que estava do seu lado, se volta contra você. Então essas coisas podem gerar amargura em nossas vidas. A traição, queridos. Segundo, desapontamento. Alguém não faz o que você esperava que fizesse e o deixa frustrado. Essa pessoa coloca uma expectativa muito grande em alguém. Muito grande numa pessoa, e de repente essa pessoa não faz aquilo que você estava esperando que ela fizesse, e você fica desapontada com essa pessoa. Quantas pessoas ficam desapontadas com líderes, que muitas vezes te deu grande expectativa? Por isso que é importante, queridos, você falar assim, colocar a nossa expectativa no Senhor, não em homens, queridos, mas em Deus, no Senhor, no Espírito Santo, e você realmente assim, ser abençoado pela vida de pessoas que amam o Senhor. Mas ele é humano, ele pode errar, ele não vai. Às vezes as pessoas falam assim, quando eu casar eu serei feliz. Quando eu tiver um carro eu serei feliz. Quando eu tiver apartamento, quando eu tiver coisas, quando eu tiver nisso, quando eu for pastor eu serei feliz. As pessoas colocam muitas vezes expectativa grande nas coisas, em pessoas. E o casamento nem sempre são flores, tem os espinhos. E quando você começa a ver espinhos, muitas vezes essa pessoa coloca uma grande expectativa, achando que resolver todos os seus problemas, se frustram, desapontamento. Isso pode gerar uma raiz de amargura. Promessas quebradas, algo que nós temos que tomar muito cuidado, os votos que nós fazemos, amém? As promessas que nós fazemos, palavra que nós empenhamos, isso pode gerar trauma na vida de alguém, na nossa própria vida também. É algo que nós temos que nos policiar sempre. Se você está aqui hoje, um dia, fala assim, você fez uma promessa, Deus tem uma promessa na sua vida, ou alguém prometeu algo para você que não cumpriu, isso gerou um trauma, precisa muito cuidado um pai criando os filhos, fala assim, se você fizer isso, eu vou te dar uma balinha. Se te der, eu te dar uma balinha. Aí o filho faz e não dá. E isso vai gerando um trauma na vida da criança, a ponto de acabar não confiando mais nas pessoas. Ela vai crescer não confiando mais nas pessoas. Isso é um perigo. E nós, muitas vezes, assim, principalmente o Gabriel, às vezes, assim, ele fala assim, pai, você vai fazer isso, eu assim, calma, deixa eu orar primeiro. Porque eu fico com o maior temor de falar, vou, e depois eu não conseguir cumprir. Mas ele tenta me pegar, me cercar, eu, calma, eu vou orar. Até que na igreja, a pessoa, pastor, vamos fazer isso, vamos abrir um culto. Calma, deixa eu orar. Vamos fazer aquilo lá. Eu tenho o maior temor, querido, de falar assim, vamos, e depois eu não consegui cumprir. E muitas vezes eu erro nisso, nós falhamos nisso. Não estou dizendo que eu não escorrego nisso, mas eu me policio muito. E você também tem que se policiar. Rejeição. Queridos, como que isso traz problema na vida das pessoas se sentiram rejeitadas, complexo de inferioridade. De repente a pessoa toca num assunto, de repente você, às vezes está tão ferido, que acaba ali aquele assunto gerando uma agressão mútua, um com o outro, palavras que ofendem. Mas no fundo, está um espírito, uma rejeição na alma, queridos. Então procure se aceitar em Deus, se resolver com Deus. Ele te ama. Não importa se você foi abandonado pelo seu pai, rejeitado pela sua mãe. O seu pai, tua mãe te abandonou, Deus jamais vai te abandonar. Resolve essa pendência com o pai, né? O Souza, quando a gente começar a aplicar aqui, muitas vezes a sua pendência é com o pai. Deixa o Deus Pai curar você. De repente com o irmão, com o amigo, deixa Jesus Cristo, nosso amigo verdadeiro, curar você. Deixa o Espírito Santo te consolar. Às vezes você queria tanto uma mãe para te consolar, e muitas vezes você não teve um consolo da sua mãe. Deixa o Espírito Santo consolar você, te amamentar, te sustentar. Então Deus, Ele pode suprir em todas as suas carências. Mas deixa Deus curar você, queridos. Não carregue esse espírito de rejeição.
nos relacionamentos, que isso pode amargurar pessoas, você pode ser ferido, e você pode ferir também pessoas, mas em nome de Jesus, nós vamos avançar. Desrespeito, né? Eu sei, a gente falou sobre honra aqui muito nas primícias, falamos sobre honra. Respeitar é honrar, queridos. Se eu respeito a unção do Edmilson, eu estou honrando o que ele carrega. Então, aquele que recebe um profeta, no galardão de profeta, ele receberá um galardão de profeta. Se você recebe um homem de Deus, como homem de Deus, você será recompensado como um homem de Deus. Então nós somos recompensados quando tem respeito mútuo, respeito uns aos outros, o que as pessoas carregam. Mas o desrespeito é algo que pode envenenar a sua alma. A ingratidão. Você busca ajudar ou servir a outra pessoa, mas suas ações não são apreciadas e são desconsideradas. Você sente que deixou o veneno da ingratidão invadir a sua alma, a sua mente. Cuidado com isso. Alguém é insensível a você ou falha em reconhecer as suas necessidades básicas. Quantas pessoas são machucadas com líderes, com pastores? Porque nós, muitas vezes, não observamos as necessidades básicas das pessoas. Claro que a gente tem que trabalhar isso no nosso coração. Os apóstolos, eles perceberam que eles não estavam conseguindo lidar com a necessidade da igreja. Aí eles assim, vamos levantar diáconos para que eles possam servir as mesmas, porque a gente não está dando conta. E estava tendo uma grande murmuração entre os judeus helenistas lá, que achavam que estava sendo desprestigiado pelos apóstolos, mas porque eles não estavam dando conta. Então, eles levantaram diáconos para servir as mesmas, com a mesma unção que eles tinham, que estava desde o início na caminhada deles, desde o batismo de João até a ressurreição de Jesus, estava ali com eles o tempo todo. Vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para servir, nós vamos dedicar a oração, a palavra. Então, porque eles entenderam que aquilo lá poderia gerar amargura na vida das pessoas, da igreja. Então, queridos, isso é algo que nós temos que tomar cuidado, e você também tem que guardar o seu coração disso. Crítica. As pessoas às vezes acham que a crítica é para ajudar. Crítica construtiva. Cuidado com isso, queridos. A crítica, muitas vezes está murmurando, está reclamando, né? Às vezes a pessoa faz algo, oferece algo. Uma coisa é dar o feedback de um evento que você faz, de uma atividade que você faz. A pessoa vai dar o feedback nisso aqui. Outra coisa, a pessoa está criticando por criticar, está falando, está, né, murmurando, reclamando. Isso gera ferida. Alguém mente ou faz fofoca a seu respeito. Então a mentira a respeito de alguém, a fofoca a respeito de alguém, isso pode gerar amargura nas pessoas, pode quebrar relacionamentos, afastar relacionamentos, destruir relacionamento no meio da igreja, a fofoca, a mentira. Alguém mina trabalhando contra você em vez de trabalharem por você. Às vezes pessoas, queridos, a gente tem que trabalhar uns pelos outros, servir uns aos outros. Não é trabalhar contra alguém, mas trabalhar por alguém. O serviço é a maior característica de um cristão, queridos. Ser um servo de Deus, ajudar a servir. É muito melhor servir, queridos, do que ser servido. Às vezes as pessoas estão buscando ser servido, mas Deus tem nos chamado, em primeiro lugar, para nós servirmos. É muito melhor. Como é bom, experimenta isso, de você ser um servo, ajudar as pessoas, servir, colaborar para o crescimento de alguém. Como isso vai ser positivo na sua vida? Como isso vai te livrar de amargura? Agora, quando você quer ser servido, as pessoas não vão conseguir suprir as suas necessidades. E você vai acabar deixando a amargura brotar no seu coração. Suas convicções e valores são desconsiderados. As pessoas acham, você está me humilhando. Eu fiz isso, eu faço isso, eu conheço isso. E as pessoas acham que estão sendo desconsideradas.
Pessoas posicionam demandas irracionais e expectativa em você e diminui você quando não consegue cumpri-las. Você conhece, às vezes, a pessoa tem tanta expectativa em alguém e não consegue cumprir, aí coloca a culpa em alguém. De repente as pessoas falam assim: pastor, eu posso fazer isso? Pode. Pode. Aí de repente a pessoa faz e não consegue vingar, não ser legal, assim, porque o pastor não apoiou. É porque o líder fulano de tal não apoiou. Então as pessoas muitas vezes se frustram por algo e colocam a culpa em algo porque não deu certo. Então assim, não cria essa expectativa. André sabe disso aqui, né? Todas as decisões que eu tomei no meu ministério desde 18, 19 anos, quando Deus falava para eu falar alguma coisa, fazer alguma coisa, eu nunca esperava que o pastor Ibe fosse falar assim: ou reconhecimento, ou me ajudar para fazer. Quando eu falei para o jovem: vamos para o monte orar 40 dias, ele nem sabe que eu fiz isso. Só que na primeira noite começou a chover. Aí eu fui na chuva, 40 noites chovendo, debaixo de chuva, cheio de jovens, sendo batizados no Espírito Santo. Ele nem sonha com isso que eu fiz. Quando eu falei assim: eu vou jejuar 3 dias sem parar, ele nem sonha. Eu vou ganhar minha família, ganhar minha vida, eu vou ganhar o pessoal do meu trabalho, eu vou começar um trabalho com jovens, eu vou... Então, assim, é claro que a gente tinha um alinhamento, porque eu tinha um alinhamento com ele, contribuindo, pensando na igreja, não pensando em mim, na igreja. Então, às vezes, as pessoas querem fazer algo e não dá certo. Seja questão: eu vou fazer um concurso, né? Eu vou exercer um trabalho, qualquer área da sua vida, queridos. Muitas vezes as pessoas, se não conseguem, aí fala assim: porque eu não estudei em escola particular, porque o meu pai não me apoiou, minha mãe não me apoiou. Começa a colocar desculpa, né? E cuidado com essas expectativas e diminui você quando não consegue cumpri-las. Falsas acusações: você é culpado por coisas que não são culpa sua, isso fere. Então todas essas coisas que eu falei aqui, muito mais, pode nos envenenar, queridos. Pode envenenar a sua alma. Todas essas coisas podem envenenar a sua alma. Quando penso sobre como podemos reagir a tais mágoas, trago à memória, esse autor aqui, ele contou uma historinha, que eu vou contar aqui para vocês. Ele utiliza essa história de sacudir e subir. Sacuda e sobe. Lembra quando Jesus mandou os discípulos de 2 a 2 na missão de 70? Aí ele falou assim: a cidade que vocês não forem recebidas, sacudiu o pé e vai para frente. Então, essa história que eu vou contar tem a ver com isso, queridos. Muitas vezes as pessoas poderiam estar amarguradas com as pessoas, que muitas vezes fecharam a porta da casa delas para os discípulos. Poderia deixar intimidarem elas para não conseguir passar adiante. Então Jesus estava ensinando para ele, porque imagina, você levar uma portada na cara, se você deixar isso entrar na sua alma, você não vai ter coragem de visitar outra casa para pregar. A primeira batida na sua cara: quem é você? Eu não gosto de crente. Sai da minha casa. Esses crentes estão me perturbando. Você está cometendo crime, está me tirando minha individualidade. E fechar a porta na sua cara. Se você não cuidar, você não vai na outra casa. Então, é isso, queridos. Às vezes, nós passamos situação na vida que as portas são fechadas na nossa cara. Que as pessoas muitas vezes são ignorantes conosco. Que muitas vezes nós enfrentamos essas situações que muitas vezes fere a nossa alma, de crítica, de fofoca, que pode gerar mágoa. Agora como você vai reagir diante disso? Sacode o pé e avance, queridos. Não fique deixando essas coisas envenenar a sua alma, te paralisar. Você está entendendo o que eu estou falando, queridos? Então, assim, tudo que está na Bíblia tem um sentido. Então, quando Jesus estava falando para eles: vai ter portas, vai ter casas que vão fechar a porta na sua cara. Sacode lá e vai para outra casa. E declara a paz na outra casa. Aquela casa que te receber, a paz de Deus vai entrar naquela casa. Então, assim, tem pessoas que tem portas fechadas na sua vida,
Deus, Ele quer que você não paralise com isso, porque Ele quer que você continue se movimentando, continue avançando, porque você vai experimentar uma casa que vai abrir a porta para você, e você será abençoado e vai abençoar aquela casa, e seja em qualquer área da sua vida, em nome de Jesus, queridos. Então, olha essa história que esse autor desse livro conta. Ele disse: suba, sacuda e suba. Ele disse: certa vez havia um fazendeiro que tinha uma velha mula. Um dia, a mula caiu no poço do fazendeiro. O fazendeiro ouviu a mula zurrar, né? Como a mula faz? Não é mu, não. Mu é vaca, né? Hã? Começou a zurrar. Então, ele viu o grito, grinhar lá da mula, debaixo do buraco. O fazendeiro. Então, ele correu para ver o que havia acontecido. Depois de cuidadosamente avaliar a situação, ele decidiu que nem a mula e nem o poço valia a pena serem salvos. Ao contrário, ele ajuntou seus vizinhos, contou a eles o que acontecera e os pediu para ajudá-lo a carregar a terra para enterrar a velha mula no buraco, no poço, e acabar com o seu sofrimento. Ao meu ver, até mais sofrimento, né? Mas falou: vou enterrar essa mula aí nesse buraco. E começou a jogar terra. No início, a velha mula ficava histérico. Grinhava não, né? Hã? Como que é? Como que é? Relinchava. Aí gritava lá, ficava histérica lá. Aí contudo, é isso mesmo, né? Contudo, enquanto o fazendeiro e seus vizinhos jogavam as pás de terra, e a terra tocava as costas da mula, o pensamento lhe ocorreu. Repentinamente ela pensou que toda vez que a areia pousasse em suas costas, ela poderia sacudi-la. E subiu sobre ela. Então foi exatamente o que ela fez. Pá após pá de areia. Sacudi e subi. Sacudi e subi. Sacudi e subi. Ela repetiu para encorajar a si mesma. Não demorou muito até que a velha mula ferida, suja e exausta, pisasse para fora do poço. O que parecia que iria enterrá-la, na verdade, a abençoou pela maneira como ela lidou com a adversidade. Que essa história, queridos, sirva para você. Às vezes aquilo que você, da forma que você vai agir, pode enterrar você, ou pode ajudar você para você subir mais alto, mais alto, mais alto, degrau em degrau, vitória em vitória, em fé em fé. Então aquilo que pode matar você, pode te promover para algo grandioso diante de Deus. Da forma que você lidar com a crítica, lidar com tudo aquilo que eu relatei aqui, que fui listando, que às vezes é uma reivindicação legítima sua. Quem quer ser traído aqui? Como que não é dolorido a traição? A crítica, é a fofoca, a murmuração, a ofensa. Isso que é dolorido para qualquer um, a traição. É dolorido para qualquer um. E isso tem matado muita gente envenenada. Mas nós, queridos, como cristãos, nós temos que sacudir e subir diante de todas essas adversidades. Não abra mão do seu ministério. Não abra mão da sua igreja. Não abra mão do seu Deus. Não abra mão da sua família. Não abra mão da sua chamada. Sacode e sobe. Vai para outra casa. Deixa essa pessoa lidar com Deus. Mas você não pode se paralisar com isso. Você tem que aprender a lidar com isso, porque é muito sério a raiz de amargura. Isso pode matar você. Eu conheço pessoas, queridos, que não conseguem romper. Estão já chegando a uma idade avançada, mas não conseguem romper. Porque se envenenaram. Envenenaram com algo legítimo. Com algo legítimo. Mas em nome de Jesus, lembre dessa mula. Todas as vezes, quando você passar por circunstâncias adversas, que podem contribuir para ferir você, lembra dessa história. Você fala assim: eu vou sacudir e vou subir.
Então, queridos, o que você pode fazer, queridos, além de sacudir e subir? Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão. Tome a decisão de que você deixará a vida temperá-lo, não envenená-lo. Alguém disse: você cria as suas decisões, e as suas decisões criam você. Você cria as suas decisões, e as suas decisões vão criar você. Segundo, ande no poder do perdão. Ande no poder do perdão. Quando odiamos os nossos inimigos, damos a ele poder sobre nós. Quando odiamos os nossos inimigos, damos a eles poder sobre nós. Poder sobre o nosso sono, quem aqui já dormiu, passou a noite sem dormir por causa da ofensa? Eu já. Mas se eu continuar sem dormir, eu vou deixar essa amargura tomar conta do meu coração. Eu tenho que sacudir, eu tenho que tomar uma decisão, queridos, de perdoar. O perdão é uma decisão. O nosso apetite, afeta o nosso apetite. Quem aqui já perdeu até a fome? Eu já. Eu tenho que falar a verdade, eu já perdi até a fome. Mas você tem que superar isso, queridos. Tomar a decisão. A nossa felicidade, isso é o mais terrível, querido. Às vezes o semblante da pessoa cai. Não vê mais alegria, não vê mais aquele sorriso. E quantas pessoas entram em depressão porque a ofensa entrou no coração dela, a ponto de ela não conseguir superar, e vir uma depressão, e a pessoa está a ponto de depender de remédios, de extensas terapias. Mas o Espírito Santo quer ser o teu terapeuta hoje. Ele quer te ajudar, queridos. Deixe o Espírito Santo te ajudar. Continue com o seu terapeuta, amém? Mas recorre ao Espírito Santo, porque você pode ter uma surpresa. Ele pode ter um antídoto para a tua alma, que o que levaria você a 10 anos, ele pode fazer talvez em um dia ou semanas na sua vida. Ele pode acelerar o seu processo de cura. As pessoas não têm mais recorrido ao Espírito Santo. Mas em nome de Jesus, queridos, eles dançariam de alegria se soubessem quanto nos preocupamos por causa deles. Aquela pessoa que você odeia, ele se alegraria se soubesse quanto nos preocupamos por causa deles. Nosso ódio não os machuca nem um pouco, mas ele transforma os nossos dias e as nossas noites em tumultos infernais. O ódio, ele transforma nossos dias e as nossas noites. Então, primeiro é isso, né, queridos? Decida, amém? Estão comigo aqui, querido? Decida. Segundo, ande no poder do perdão. Ande no poder do perdão. Terceiro, viva livre da inveja e abrace uma vida de gratidão. W. Tozer diz assim: um coração grato não pode ser cínico. Um coração grato não pode ser cínico. Quarto, monitore as suas expectativas. Elas são realistas? Elas são realistas? Muitas vezes o senso de decepção que experimentamos é intensificado por nossas expectativas irrealistas. Por exemplo, se nós pensamos que tudo acontecerá sempre da nossa maneira e que todos irão nos tratar de forma agradável, estamos nos condicionando para a desilusão. Se você achar que tudo que você planeja vai acontecer do jeito que você quer, do jeito que você tem pessoas que colocam expectativa nisso. As pessoas muitas vezes querem que tudo aconteça da maneira que você quer que aconteça. E eu quero dar uma notícia para você, querido. Nem sempre as coisas vão acontecer sempre da maneira que você quer. E tem pessoas que não estão preparadas para isso, queridos. Se frustram, deixam, né? Então, cuidado com isso. E às vezes pessoas também
frustrado em focar em situações, uma expectativa ali, por exemplo, se nós pensamos que tudo acontecerá sempre da nossa maneira, que todos irão nos tratar de forma igual, estamos nos condicionando para a desilusão. Então, nem sempre também as pessoas vão nos tratar de forma agradável. Você pode deparar com algo desagradável. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, por que as pessoas muitas vezes se frustram na igreja? Porque acham que na igreja, nossa, uma igreja é de cristãos. Então, nunca ninguém vai me desagradar. Aí, quando a pessoa tem essa expectativa, está numa igreja, ou numa conexão, ou um relacionamento, ou numa família, num casamento, aí quando desagrada, ela se frustra, porque ela colocou uma expectativa irrealista. Nós estamos no meio de pessoas que têm defeitos, que não são perfeitas, que pecam, que erram. Então, não coloca uma expectativa que está tudo mar de flores. Não, queridos. Então, isso vai te ajudar, você saber que você está no lugar onde as pessoas são imperfeitas. Então, acalma o seu coração. Por último, diz assim, veja a figura completa. Veja a figura completa. Às vezes, pessoas passam por uma situação, parece que acabou o mundo para ela. Calma. Calma. Isso não é a figura completa da sua vida. Você pode ter tido uma derrota. Você pode ter tido um fracasso. Mas não quer dizer que você vai ter toda a vida de fracasso. Às vezes as pessoas, diante de uma situação pequena, ela se torna grande na vida da pessoa. Calma, espera, tenha paciência. Veja a figura completa. Não quer dizer algo que talvez você colocou uma expectativa em algo e não deu certo. Algo que talvez você se frustrou. Não quer dizer que acabou para você não, queridos. Não quer dizer que foi o teu fim, não. Calma. Você tem muito que caminhar ainda. Deixa Deus revelar para você o plano dele para a tua vida. O plano de Deus para a tua vida é perfeito. Às vezes a falta de paciência, às vezes a falta de visão que você não tem. Eu não sei, querido, diante de Deus, eu não sabia que nesse ano passado, nós iríamos comprar esse prédio. Eu não sabia. Eu não sei aonde Deus vai nos levar daqui a um ano. Então não quer dizer que algo dê errado aqui hoje, alguma coisa, que Deus não está conosco aqui na igreja. Que essa igreja não é uma promessa de Deus, não está no coração do Senhor. Eu não posso lidar o meu futuro, o que Deus tem para a minha vida, por uma frustração momentânea, por algo que não deu errado. A gente tentou a escola, tem tentado a escola bíblica, alguma coisa deu certo, errado. Então não quer dizer que a nossa igreja não será um lugar conhecido para o estudo bíblico. Calma. Então tem muita gente às vezes deixa aquilo entrar e acaba entrando numa amargura e não consegue ver a figura completa. Vocês estão entendendo, queridos? Então, essas coisas são antídoto, amém? Então, creio que todos esses princípios são parte de então, tudo isso pode te ajudar, queridos, a você colocar um antídoto contra o veneno da amargura na sua alma. Decisão, cuidado com expectativas irreais, colocar uma expectativa nas pessoas. Então, cuidado com isso, não se ofenda, perdoe. Não deixe a ofensa dominar a sua vida. Exerça o perdão. Então, tudo isso pode te ajudar a guardar o seu coração, queridos. A você sair deste lugar, guardar o seu coração, porque todos nós enfrentamos situações adversas como aquelas que eu li. Todos nós. Se alguém aqui fala assim, eu nunca decepcionei com alguém, então você não está neste mundo não, queridos. Eu nunca me ofendi com ninguém, então você não está aqui não. Agora, essas coisas acontecem. Mas essas coisas podem contaminar a sua alma, ou pode fazer você subir um degrau maior, quando você lidar com os antídotos contra esses venenos. Então, é uma decisão sua. Se vai querer ter uma vida temperada, ou uma vida envenenada. Uma vida envenenada envenena muita gente. Uma vida temperada cura muitas pessoas, porque o sal sara. O sal cura. Sede o sal da terra, não o veneno do mundo. Seja o sal da terra. Deus tem te chamado para você temperar, não para envenenar. O versículo lá, quando fala assim,
seja a luz do mundo, seja o sal da terra. Ele não está falando assim, seja uma erva daninha da terra. Não. Então Deus nos chamou como sal, porque uma das funções do sal é temperar. E que você possa, através da sua vida, sarar pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos subir, eu quero orar com a igreja. Amém, queridos? Queria deixar isso. Queridos, sim, eu tenho certeza que esses princípios, desde o início que o André leu aqui, são parte do nosso alinhamento, para terminar o nosso alinhamento com alegria. Amém? Que Deus ajude a cada um de nós a nos tornarmos seguidores de Jesus bem temperados. Bem temperados. Que é semelhante a Jesus. Vamos cantar essa música novamente, semelhante a Jesus. Queridos, Jesus, tudo isso é qualidade de Jesus. Ele era semelhante ao novilho. Ele viveu servindo e amando. O novilho, ele serve. É uma figura de um servo. Jesus veio como um homem, queridos. E o homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Jesus, esse aí relata os 4 seres viventes de Apocalipse. Os 4 seres viventes. Era semelhante ao homem, semelhante à águia, viver nas alturas, semelhante ao novilho, semelhante ao leão. Então, queridos, semelhante a Jesus. Jesus é o nosso maior modelo, nosso maior exemplo de uma vida equilibrada, de uma vida moderada, de uma vida temperada. E nós somos discípulos de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa guardar a sua vida, nos alinhar como cristão aqui neste lugar e nos levar no novo nível de fé,